uma visão distorcida, né, da realidade. Antes de ter assento no Supremo, eu fui ministro do Tribunal Superior do Trabalho durante 8 anos. Tinha sido juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, primeira região, durante 3. E tinha sido procurador do trabalho também quase durante 3 anos. Eu tinha uma vida pregressa. E uma vida pregressa irreprochável. Mas em algum momento isso criou algum problema para o senhor? Não, porque continuei atuando, observando a cadeira, que é uma cadeira vitalícia, não é uma cadeira voltada a relações públicas, e muito embora pudesse participar dos processos que envolviam o ex-presidente, porque o nosso parentesco é no 4º grau, não há impedimento legal, não participei, porque ninguém compreenderia um voto meu. Se fosse a favor, eu estaria agradecendo a nomeação. Se fosse um voto contra, estaria sendo mais realista por ele estar no ostracismo e querer mostrar a independência. O senhor achou melhor não se manifestar? Sem dúvida. Ministro, uma discussão mais geral sobre o direito, que é a seguinte: é um sistema jurídico que deixa preso por 50 dias um garoto ou uma garota que pichou um muro lá na Bienal e que em menos de 48 horas ali liberta o Daniel Dantas, não é um sistema jurídico com falhas graves? Isso não é populismo, não, porque o senhor explicou muito bem, ou seja, o advogado ele é uma peça muito importante. Claro que a pessoa com mais recursos consegue um advogado mais preparado, isso pode influenciar. Mas não há aí, nesse sistema jurídico, alguma coisa errada quando acontecem casos desse tipo, ou seja, pessoas pobres, humildes, que passam mais tempo na cadeia enquanto o rico sai rapidinho? Nós temos vários aspectos aí envolvidos. E tem-se o fator tempo, tem-se a diversidade de órgãos julgadores. E tem-se também os elementos coligidos. O que nós precisamos no Brasil é cuidar da infraestrutura para que a justiça se faça presente a tempo e a modo. Isso é que nós precisamos. Você acha que a justiça no Brasil hoje é melhor do que foi no passado, ou está a mesma coisa, ela continua lenta, ela continua com problemas muito graves? Nós tivemos, de certa forma, acionada a cidadania, acionada de uma maneira mais reiterada. Daí a avalanche de processos. Mas hoje a justiça está melhor do que ela foi no passado. E a corrupção no Brasil, ministro? O senhor acha que dá para dizer que a corrupção no Brasil hoje ela é maior do que ela era no passado, ou a gente tem mais notícias porque a sociedade hoje está mais atenta à corrupção? Qual que é a sua percepção? É difícil definir-se. Presumindo-se o que normalmente ocorre, nós teremos que assentar que a corrupção não surgiu nesta quadra. O que nós temos é que as mazelas não são mais escamoteadas, elas afloram e as instituições atuam. E isso é muito bom. E não tem também um corruptômetro, né, para medir? Claro, o que foi no passado e o que é atualmente. Ministro, na opinião do senhor, o que é um juiz ideal? O juiz ideal é aquele que tem uma boa formação humanística, porque se presume a técnica, e que atua como um servidor maior de seus semelhantes, fazendo, e aí é o predicado maior para mim da magistratura, com coragem. O senhor agora está vivendo um momento de aplauso da opinião pública, mas o senhor já foi muito criticado. Qual é a sua opinião sobre a imprensa brasileira, a cobertura que ela faz do judiciário? Eu creio imprescindível a liberdade de imprensa. Imprescindível para se poder dizer que vivemos em um Estado de direito, em um Estado democrático. E principalmente a liberdade de imprensa quanto ao homem público, que é uma vitrine, é um livro aberto. Nós temos na administração pública um princípio essencial, que é o princípio da publicidade, que deságua na eficiência do trabalho desenvolvido. Eu sou um arauto da liberdade da expressão em seu sentido maior. Creio que nós temos como primeiro princípio a liberdade de expressão. Agora, claro, se houver transgressão de normas, aí se caminhará para a responsabilidade, quer do jornalista,
quer do órgão ou veículo que publicou a notícia. Vou pedir licença ao senhor mais um minuto. A notícia volta já com o ministro Marco Aurélio Mello. Ministro Marco Aurélio Mello. Ministro, a atuação da Polícia Federal nos últimos anos gerou muita polêmica. O presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, viu o risco de um Estado policial, criticando o que ele chamava de espetacularização de ações da Polícia Federal, eventuais desvios no instrumento do GAMPO. O próprio presidente Lula pediu que a Polícia Federal atuasse de forma mais discreta e diminuísse a exposição pública dos presos. Qual é a sua avaliação sobre o trabalho da Polícia Federal nos últimos anos? Nós não podemos potencializar aspectos negativos. Claro que a Polícia Federal é Estado, e o Estado tem que preservar a dignidade do homem. Tanto assim que até em relação ao preso se prevê que o Estado está compelido a preservar em si a integridade física e moral. Agora, 1000 vezes a atuação desassombrada, a atuação como se requer para se buscar a segurança jurídica do que é a apatia. Você acha que essa atuação, de alguma maneira, ela inibe mais os crimes de colarinho branco, ela preocupa mais os Sem dúvida alguma, o papel da Polícia Federal é relevantíssimo no que ela aponta e ela investiga. Ela é a Polícia Judiciária Federal e, com isso, há como atuar o Ministério Público e também o Judiciário. Você chegou a ver algum risco de Estado policial? Não, jamais. A democracia, ela chegou a um ponto em que não é concebível qualquer retrocesso. Ministro, nos últimos anos aí o Supremo tem se falado muito de uma atuação forte do Supremo, ativismo judicial. Por exemplo, há um ponto da Constituição que não está regulamentado, o Supremo se reúne, vai lá e regulamenta, aí os deputados, os senadores se queixam muito de que o Supremo está querendo legislar, esse é um papel nosso. O senhor acha que o Supremo ficou mesmo mais ativista? E o senhor gosta disso, não gosta? Quando eu cheguei ao Supremo, havia uma jurisprudência muito tímida quanto a uma ação importantíssima criada pela Constituição Federal de 1988, que é o mandado de injunção, ação mandamental, é um mandado de injunção, e não simplesmente declaratória da omissão do Congresso. O que está previsto no rol das garantias constitucionais, que o Supremo pode atuar estabelecendo os parâmetros indispensáveis enquanto não venha a lei, para o exercício do direito assegurado constitucionalmente. Ali, né? Há um vazio, é isso? E até hoje, passados 21 anos da vigência da Carta dita cidadã por Ulisses Guimarães, nós temos cerca de 40, 50 dispositivos que não foram ainda regulamentados pelo Congresso. Que haja vontade política para regulamentar esses dispositivos, e aí deixaremos de atuar. Mas é a própria Carta que nos autoriza a atuar, fazendo às vezes, no caso concreto, do Congresso Nacional. Isso eu queria falar um pouquinho sobre aspectos da política agora com o senhor. Está havendo aí um julgamento, uma tramitação no Supremo do processo chamado Mensalão, que foi o maior escândalo do governo Lula. Sei que o senhor ainda vai julgar o caso, enfim, há todo aquele problema que o juiz não pode antecipar o seu voto. Mas pelo que o senhor acompanhou e tem visto a respeito desse tema, o senhor acha que ali, no caso do Mensalão, houve o uso de dinheiro público no sentido de comprar apoio político no Congresso? Nós decidimos em uma fase muito embrionária, apenas dando oportunidade ao Ministério Público de comprovar o alegado. Para você receber uma denúncia, é preciso que não haja prescrição, que o crime não esteja prescrito, é preciso que a história contada na denúncia, que é a peça primeira da ação penal, seja uma história típica sob o ângulo penal, e que se tenha, portanto, a materialidade de início do crime, segundo o alegado, não é o crime praticado propriamente dito, e indícios de autoria. E a regra é o recebimento da denúncia. Não quer dizer que todos aqueles que estão denunciados nessa ação serão condenados.
Agora, o senhor acha que, no sentido geral, houve uso de dinheiro público para compra de apoio político? Pelo que eu acompanhei na imprensa,